Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta sexta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Você que está aí se preparando para ir trabalhar, vamos aqui analisar as informações do Flamengo. Tá tomando seu cafezinho da manhã? Vamos aqui juntos ver o mercado da bola do Flamengo. De La Cruz pode estar próximo do Mengão. Léo Ortiz também. Vamos analisar o que a imprensa esportiva falou sobre essa movimentação do mercado, falando aí sobre os novos reforços do Flamengo. Gostaria que você chegasse aqui primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater hoje uma meta de 3.000 likes, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do nosso Mengão aqui em peso no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Mengão React, vá rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, ative o sininho das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Nós vamos analisar aqui os comentários do programa da ESPN Brasil, tem o Vene Casagrande, tem o Mauro, tem bastante aqui informações do Mengão pra gente analisar. Então, vamos juntos aqui na manhã desta sexta-feira. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal S1 Live e ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora então para as notícias do Flamengo. Linares, já o Flamengo faz as contas para saber quais pedidos de Tite pode atender para 2024. Pedro Henrique Torre. Reformulação, contratação. Palavras fáceis no dicionário da bola em todo fim de temporada. No Ninho do Urubu, há desejo por mudanças. Nomes novos, mas tudo depende do orçamento. E o Flamengo, claro, já fez os seus cálculos. Sabe quanto pode gastar em contratações para 2024. E De La Cruz seria uma fatia bem farta desse bolo. O Conselho de Administração do clube aprovou nessa semana o orçamento para 2024. A projeção é de 160 milhões de reais para contratações, abaixo dos 200 milhões estimados inicialmente. Apenas De La Cruz custaria quase metade da verba. A multa do uruguaio é de 16 milhões de dólares, ou 78 milhões de reais no câmbio atual. E o River Plate exige o pagamento à vista. Léo Ortiz, outro nome em negociação, custaria em torno de 30 milhões de reais. Neste caso, o valor pelo zagueiro seria parcelado. Ainda assim, a diretoria rubro-negra teria de voltar à calculadora. Tite pensa em laterais, zagueiro, volante, meia e um atacante pelo lado para 2024. Mas tudo, claro, tem de caber no bolso. Uma suposta postagem do meia De La Cruz incendiou a torcida do Flamengo. Muita gente repercutindo essa postagem dele. Vene, conta pra gente, porque é uma conta verificada, parece ser do De La Cruz. E o que ele disse aí, ô Vene? Em espanhol, por favor. Não, em espanhol você vai me quebrar. Tendo a donde quero ir. Tô indo pra onde eu quero ir. Perfeito. Pois aí todo mundo falou disso aqui, até a própria imprensa tradicional. Isso é verdade ou mentira, Vene Casagrande? Bom, vamos lá. Quando eu li isso aí, de fato eu achei que fosse ele mesmo, porque parece muito a conta dele. Se a gente parar e analisar, primeiro que é uma conta verificada no Twitter, né? Então, aí tem o nome De La Cruz. O arroba parece ser de fato dele. Aí, só que eu mandei para pessoas que acompanham a carreira dele, que administram a carreira dele, e me falaram, olha, Vene, essa conta é fake, cuidado que essa conta é fake. Essa conta tinha 50 e poucos mil seguidores. Ainda né? tá ativa essa conta, o que é um absurdo, porque de fato parece. E muita gente caiu na fake news dessa conta, né? Porque dá a entender que é o De La Cruz, só que não é o De La Cruz. E me chamou muita atenção porque a orientação passada ao jogador pelo staff dele é não fala nada, não dá entrevista, não comenta nada de Flamengo, a negociação está em andamento muito próximo de ser sacramentada, mas você tem que ficar em silêncio, não fala nada para não atrapalhar com o River Plate. E quando eu vi essa postagem, me chamou atenção. E aí encaminhei para as pessoas que tomam conta da carreira dele e me falaram, olha só, cuidado porque essa conta é fake, não é o De La Cruz que está postando isso aí. Você foi o primeiro a dizer que isso era mentira? Eu não disse em nenhum momento que é mentira, assim, nas minhas redes sociais. De verdade, eu em nenhum momento eu falei. Você só está dizendo aqui? Só tô dizendo aqui, então, porque... Então você assim, que caiu no fake do De La Cruz é fake? Óbvio, eu poderia até dizer, mas, cara, se é uma fake news, uma não notícia,
Eu, como jornalista, eu fico na minha. Vai ter gente que vai pegar isso aí e vai acreditar, o que eu lamento pela conta fake, tá? Não lamento nem pela pessoa, a pessoa não tem culpa, cara. Novamente, uma notícia que tomou conta aí do noticiário nas últimas horas envolvendo Flamengo e Corinthians. Por quê? A imprensa paulista noticiou que o Corinthians e o Flamengo estão acertando um acordo, dizendo que o Fausto Vera vem para o Flamengo e o Flamengo, nessa troca, vai mandar o lateral direito Mateuzinho e o volante Thiago Maia. Entrei em contato com o Marcos Braz para entender toda essa situação, para ver se era verdade. Ele falou, Vene, hoje não tem nada disso, não procede nada. Em nenhum momento a gente abriu conversa com o Corinthians para poder fazer troca, nada disso. Aí eu perguntei, mas e no futuro? O Flamengo pode tentar a contratação no Fausto Vera? Ele falou, Vene, tudo pode acontecer, mas hoje não tem nenhuma negociação, muito menos por troca. A gente jamais ia fazer isso nesse momento. Entrei em contato com os empresários do Mateuzinho e do Thiago Maia, que por coincidência são os mesmos, no escritório do Juliano Bertolucci. Um deles falou assim, Vene, você é um cara super bem informado, você me perguntar isso é até um absurdo com a minha cara. Obviamente, não procede. E também mais um dirigente do Flamengo, esse pediu off total, ele falou, Vene, isso pra mim é loucura, a imprensa está passando os limites, isso aí também não procede. Então, nesse momento, não tem nenhuma negociação em andamento entre Flamengo e Corinthians envolvendo Fausto Vera, Mateuzinho e Thiago Maia. Esse é um momento delicado do ano, em que tem um mercado muito intenso e às vezes as pessoas soltam porque precisam de uma notícia e muitas vezes, às vezes staff solta para dar uma aquecida até no valor do jogador. Ou às vezes é só uma mentiraiada mesmo. Muita coisa pode acontecer e às vezes é verdade. Ô DJ Careca, vamos escolher um som que já é a segunda fake que a gente está dando aqui em 10 minutos de programa. Tipo uma coisa assim negativa para quando pintar uma fake news aqui, que esses dois vão sempre desvendar para vocês se é ou não é verdade. Ô Pedrosa, se fosse verdade seria uma boa pro Flamengo. O Flamengo não faz esse tipo quase nunca de troca, né? A gente não vê o Flamengo fazendo isso, trocar um jogador pelo outro. Não é um modelo de negócio do Flamengo, muito pelo contrário, mas eu acho que não seria um bom negócio, porque eu entendo que você negociar o Mateuzinho e o Thiago Maia separadamente valeria mais do que o Fausto Vera. Por exemplo, o Mateuzinho é muito novo. Então você tem mercado no Brasil, você tem mercado na Europa, principalmente na Europa, porque o Flamengo não perde jogador pro Brasil. Agora, a vinda do Fausto Vera não seria má ideia. Eu gosto muito desse jogador. Eu acho que é um cara que é qualificado e que hoje, inclusive, vive tecnicamente, não no Corinthians porque oscilou, mas ele é um bom jogador, hoje ajudaria mais do que o Thiago Maia, por exemplo. Isso aqui não é verdade, tá? Mas se por acaso fosse verdade o interesse do Flamengo nesse cara, seria o interesse nesse cara e não uma troca, né? É isso, exatamente isso. Por isso que eu fiz essa pergunta pro Marcos Braz. Pode acontecer, por exemplo, o Corinthians tentar a contratação do Thiago Maia. Isso pode acontecer. O ponto é o seguinte, a troca envolvendo esses três atletas, nesse momento, não procede, não tem nenhuma conversa em andamento em relação a isso. Muito bem, a gente já tinha... Tu quer bastidores dessa negociação aí? Eu quero. O Corinthians ligou pro Flamengo e falou o seguinte, aí, a gente dá o Fausto Vera e pega o Gabigol. Aí o Flamengo riu. Aí ele foi e falou assim, tá bom, a gente pega o Thiago Maia e manda o Fausto Vera. O Flamengo, tá bom, então leva o Mateuzinho junto. Tadinho. Sabe quem tá aqui? Quem tá aqui? A gente mostrou aqui um pouquinho das férias do Pedro, todo sorridente. Sim. Lá. Ele tava em Dubai, né? Negócio de 100 mil reais de não sei o que, de quarto, caríssimo. O cara pagou com a arrasta pra cima. Agora é o Everton Ribeiro mostrando o hotel que ele tá com a família. Eles estão no Caribe. Tão elegante quanto ele. Chega a 2 diárias a 25 mil reais. Eu perguntei ao Marcos Braz sobre a renovação dele. Quer que eu fale rapidamente sobre a renovação do Everton Ribeiro? Ah, tem? O ponto... Tu é chato. Olha a gente tá falando de férias, tu quer falar de Não, droga. mas é uma informação importante, pô. Eu perguntei pra ele, como que tá a renovação do Everton Ribeiro? Simples, resumo aqui. A gente mandou uma proposta de renovação por mais um ano. Pro Caribe? Não, pro Everton Ribeiro. Mas ele tá no Caribe. Não, enfim, isso é e-mail, né? Ou mensagem, WhatsApp. E a resposta é, vai querer ou não vai? É isso. É o Everton Ribeiro que tem que decidir. Ah, foi assim, mais desse um jeito? ano ou não? Ah, mas aí também tem o mais um ano ou não? É isso, mais um ano Mas ou ele não. quer, você acha que ele quer mais que um ano, é isso? Eu acho que ele quer mais de um ano, mas eu acho que ele vai renovar com o Flamengo independentemente disso. Porque eu não vejo, assim, de verdade, o Everton Ribeiro indo para um outro clube da Série A, por exemplo, do futebol brasileiro. Não? E tendo o status que ele tem hoje no Flamengo, eu, no lugar dele, eu não iria para outro clube. No Vascão ele vai ter. Agora, eu, no lugar do Flamengo, nem ofereceria um ano, mas aí é 8 ou 80. Eu, se eu sou o Everton Ribeiro, eu pego Olha um aí. ano. Quem contratou o Everton Ribeiro pro Cruzeiro
foi o Alexandre Matos. Ih, Venê. Cara, Ou seja, no relação Vasco, ótima. no Vasco eu cravo, ele não joga. Eu também acho mesmo? que não. Não joga. Isso aí eu tenho absolutamente certeza, assim, ele não joga. Ele é muito Flamengo. Você acha por ele? Por ele, pela família dele. Ele é muito Flamengo. É um menino também, ele não tem um filho que Totói. ele sempre... como é o isso. nome? Totói, né? Totói, não é? Tem o Guto, acho que é Guto. Enfim, ele tem os filhos mesmo que são bem mas torcedores. Seria muito lindo. Pô. Mas assim, Seria? ele ir pro Vasco, ele acabaria com toda a idolatria dele com a torcida do Flamengo. Vocês acham? Sim, Vamos eu tenho relembrar certeza. jogadores que fizeram esse movimento e não causaram isso? Eu sei de um jogador que quase foi e causou isso, o Léo Moura. Mas é verdade. Mas eu acho que o Léo é uma fase de muita, vamos dizer assim, quantos ídolos tem o Flamengo nesses últimos 4 anos? Vários. Na época do Léo, era só o Léo. Não. Não. Quem mais que tinha, gente? Pet. Não. Era Pet, ídolo. Adriano Imperador. Obina virou ídolo. Acabou. Não. Ibson é um cara que jogou Mas muito no vocês estão Flamengo. entendendo o que eu tô falando? A gente tá falando de uma década aí, ou mais. Não. Nesse caso agora, em O 5 Juan anos, o era Flamengo ídolo. tem mais. Tem outros. Mas Eu eu tô acho que dizendo que o independentemente número de disso- ídolos agora é tão grande pro Flamengo, pro rubro-negro, que às vezes não sei se Fernanda, tem essa só um dor exemplo, mais. o Gabigol num podcast elogiou a torcida do Corinthians e vários torcedores do Flamengo já ficaram revoltados com isso. Mas- Imagina o Everton Ribeiro sendo apresentado no Vasco, Eu entendo. Eu acho esquece, que a acaba questão a hoje é a idolatria. rede social. Mas, a rede social, ela torna as coisas maiores. Porque a gente for para pensar vários, pô. Felipe é um dos maiores ídolos da história do Vasco, jogou no Flamengo. Bebeto, ídolo do Flamengo, jogou no Vasco, foi campeão brasileiro pelo Vasco. O próprio Andrade jogou pelo Vasco, que é ídolo do Flamengo. Sim. Dá pra lembrar Mas é por vários. isso que eu falei, vamos lembrar nomes que não aconteceram isso. E outra, no Léo O Moura Romário, foi pô. um... Romário. No Léo Moura foi um chilique da torcida do Vasco, Não, lembra? não. A torcida do Flamengo. Não, foi a torcida do Flamengo. E a do Vasco? A do Vasco, não. Eu lembro que eles chilicaram, não? O Vasco estava tão mal naquela época, Fernanda, que contratar o Léo Moura era bom negócio. eu achei que foi a fosse a mesma torcida do época. Vasco. Ele nem foi, Foi o quê? 2017? 18? 2016, eu acho. ele nem 15, foi pro 16. Vasco. E muitos torcedores do Flamengo É. não consideram o Léo Moura ídolo por conta desse quase Caramba. O que é um ídolo. absurdo. Saiu as informações do orçamento do Flamengo, né? E o Conselho Fiscal do Flamengo, né? Muitos falavam em 200 milhões para contratação. Ele aconselhou o Flamengo gastar menos, gastar algo em torno de 160 milhões, e preocupou, deu um alerta, chamando atenção pelo aumento da folha salarial, né? E para mim isso, aí é o ponto que eu acho que você foi perfeito, eu comentei isso também, é a questão que quando a gente fala do Flamengo não desapegar, né? Por que acontece? Eu vou dar um exemplo, não quero botar na conta dele, mas eu só vou usar ele como exemplo porque é um jogador que está com o contrato acabando. O Everton Ribeiro. Se o Flamengo tem uma Arrascaeta, tem o Vitor Hugo, tem o Lohan ali que pode surgir, o Flamengo está tentando o De La Cruz. Cara, para que vai renovar com o Everton? Porque ele pode ser importante, sim, mas com o salário que o Everton tem, será que não dá para buscar alguém que ganhasse metade do Everton e talvez produzisse até mais? Talvez não tecnicamente, mas em mais jogos, né, com mais físico. Então, enfim, esse desapego acaba onerando, passa desapercebido, mas onera, por exemplo, a folha salarial, né? Então, enfim, acaba atrapalhando. É imperceptível, muitas vezes, mas que se a gente parar para analisar com calma, né, acaba atrapalhando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o apego que o Flamengo tem, por exemplo, com renovações e outras questões que acabam impactando, muitas vezes, por exemplo, agora no mercado, né, André? Ô, Alan, a gente aqui na live, quantas vezes a gente falou que o Flamengo estava fazendo essas renegociações de contrato, né, quando se falava do aumento para o Gabriel e tal, a gente sempre comentava, isso aí vai impactar no orçamento. Aí o que acontece? Você tem o orçamento, você recebe lá exatamente esse momento, você recebe as informações do financeiro, as orientações e o limite, o budget. E você vai ter que se adequar a ele. E aí o que se faz? Porque se você... O que o dirigente pensa? Se eu perder o Gabriel, se eu perder o Bruno Henrique, para citar 2 exemplos, o mundo cai na minha cabeça. Mas se eu renovar com esses caras e fizer uns ajustezinhos no elenco mais simples, mais pobre, e aí ficar falando com o treinador, olha, usa a base e tal, você acaba tendo, adequando a sua realidade ao orçamento com esses elefantes brancos nessa história, né? Que é o Davi Luiz, com aquele contrato em que as metas eram fáceis de ser batidas, tanto que foram batidas já no primeiro semestre, e aí ele ganha uma renovação automática. O Everton Ribeiro com essa conversa,
e o próprio Gabriel e o Bruno Henrique. Você incha a folha salarial e aí depois você vai fazendo seus acertos, né? Então, assim, a gente está vendo um início de abordagem do Flamengo no mercado. A impressão que passa é que a política vai continuar a mesma. O jogador chega, se um jogador sai, né? A gente vê aí na lateral direita, pode contratar um jogador, mas se o Mateuzinho sair, aí fica esse lateral, Varela, o Mateuzinho sai, o Wesley entra na cota da base. Inclusive, isso é uma outra coisa. Considerando que o Tite já falou sobre formação de elenco, etc., e as referências que ele tem lá de fora, Ancelotti, Guardiola, todo mundo trabalha normalmente com 2 jogadores em competição interna, por posição, e garotada como terceira opção. Sendo que os 2 setores que normalmente os treinadores permitem que fique mais inchado são a zaga e volante, porque são jogadores que se suspendem, são suspensos com frequência, jogada de choque, né? Então acabam se lesionando em jogadas de dividida, choque, né? O Davi Luiz foi até meio acidental, né? Aquela torção no tornozelo forte que ele teve. Mas enfim, então é isso. Então você tem essa política, só que qual é o problema? É você colocar os garotos da base na terceira opção sem ter dado praticamente chance a ele. Então você vai começar a temporada ali com o Cleiton, digamos, na última opção da zaga. E ainda, já que a gente está falando de zagueiro, ainda tem um outro problema, que é a questão das maluquices que o Flamengo já fez, né? Porra, dá contrato até 2025 pro Pablo, que foi um pedido do Paulo Souza, e ele jogou pouquíssimo com o Paulo Souza e não joga com os outros treinadores, e quando joga atrapalha, como nesse jogo contra o São Paulo. Só que, pelo jeito, o cara quer ficar. Para ele tá tranquilo, ele tem contrato até dezembro de 2025, de repente ele até encerra a carreira. Num clube que paga em dia, paga bem, ele não vai encontrar esse salário em outro clube, pagando em dia. Ele não se importa de ficar sem jogar. Ele não se importa, ele tá ali, recebe premiação se o Flamengo for campeão, e tá bom para ele. Dependendo da cabeça do jogador, olha o problema que o Flamengo tem agora. Então o Flamengo, muito provavelmente, só vai contratar um zagueiro. A tendência é que seja o Léo Ortiz, né? Não tem nada assim muito concreto ainda, mas a tendência é que seja, enfim, independente do nome, vai ser só um zagueiro. Que aí você vai ter o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, que pelo jeito vai ficar, até porque tem esse direito, né? Léo Pereira, o Pablo, o Cleiton, e aí entra mais um, né? Para formar ali, digamos, 3 duplas, para você ter tranquilidade para trabalhar com jogadores que podem ser suspensos, lesionados, convocados, né? Vai que o Diniz ou o próximo técnico de seleção comece a convocar o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, se caso eles entrem numa boa fase, ou o próprio, se o Flamengo contratar o Léo Ortiz, o próprio Léo Ortiz, enfim. E assim vai contratar um lateral esquerdo, aí volante pode inchar mais um pouquinho, então vai ser o Pulgar, o Alan, mais um, e o Igor Jesus, caso o Thiago Maia saia. Então vai ser isso, jogador saindo, jogador entrando, e zaga e volante pode inchar mais um pouquinho, o resto vai ser 2 por posição, e um terceiro da base. Ponta direita, Luiz Araújo, um contratado, e o Matheus Gonçalves como a cota da base. E por aí vai, né? Mas tudo se adequando ao quê? A um orçamento que já tem uma folha salarial inchada e que vai fazer um altíssimo investimento em um jogador, como provavelmente vão fazer pelo De La Cruz. Mateuzinho, você põe no mercado. Vai se encaixar em algum lugar. Nem que seja emprestado, né, Mauro? Varela, se você quiser abrir mão também, se encaixa. Tem mercado da América do Sul, jogador da seleção uruguaia. Não vai faltar clube interessado, você consegue encaixar. E talvez ficar com o Wesley, que é um jogador jovem, que acho que pode ser mais lapidado, ou mais novinho, e trazer um lateral de bom nível, um cara para ser um titular, um jogador que possa dar conta do recado ali. Eu acho que essa deveria ser a estratégia. Mas não. Eles trabalham colocando mais uma vez a lateral direita como uma opção. Assim, a gente pode ou não reforçar, vamos ver, vai depender aí. Quando o Flamengo tem 3, não tem nenhum, na verdade. Assim, para ser o titular, o cara que você fala, olha, esse é o dono da posição, não tem. Simplesmente não tem. Então acho que é mais um exemplo de má gestão. Tudo errado. Na teoria, né, eu concordo com você. Eu acho que o Wesley seria o jogador para ficar. Mas se chega uma proposta pelo Wesley lá de fora... Vende né? Correndo. Proposta boa? Vende correndo. Eu sou sempre favorável a vender esses jogadores muito jovens quando a proposta é boa. Porque eu não sei se vai virar, cara. Não sei se vai virar. Por exemplo, o Matheus França, quando foi vendido. Pô, vira e mexe estava machucado. Aí teve jogo que ia jogar e o técnico colocar, sentiu um desconforto, tudo. Vendeu, vende. Ele demorou a estrear no Crystal Palace exatamente por problema de lesão. Vende! 20 milhões de euros, meu amigo. Vende correndo. Eu sou totalmente favorável. Agora,
Não a todos os garotos, mas assim, o garoto meio complicado, tal, proposta muito boa, você não sabe se o cara vai virar. Não dá para ficar esperando. Fica sabe, com a porcentagem, acontecer. De repente, né? Pois é, segura 20%, negocia, e aí você traz um jogador para a posição, um jogador mais pronto, maduro e tal. O menino novo da base lá agora, o Lohan, né? Lohan. Como é que é a cabeça? Eu não tô falando nada que eu não tenha se informado, mas como é que é a cabeça do Lohan? Como é que é a conduta dele? Esse moleque, ele está centrado ou já é mais um que está deslumbrado? Estou dando aqui fazer uma pergunta. Eu não tenho essa informação. Porque do Flamengo também tem isso. Esses garotos às vezes sobem, já são colocados num patamar muito alto, precipitadamente, não é nem culpa deles. E às vezes o moleque já fica deslumbrado, com 18, 19 anos. Não, esse aqui é a nova joia, esse aqui vai ser o novo fulano. Então, assim, o próprio Flamengo é nocivo, cara. Porque ele cria essa expectativa exagerada, o torcedor... É o que eu falei do caso do Natan. Um zagueiro jovem, com muitos defeitos, com muita coisa a evoluir. Pinta uma proposta, você vender o cara por 4 milhões e ficar com percentual, depois ele acabou saindo por mais de 5, somando tudo. Você vende ou fica? Ah, não, fica e fica apostando. Ele não ia jogar no Flamengo. Ele nunca seria vendido para o Napoli, porque no Flamengo ele ia ser o último da fila. E não ia jogar. Ia ser o Cleiton. Aí você não vende, não amadurece o jogador, não acontece nada. E a torcida atura esses garotos. É muito fácil na rede social ficar escrevendo. A mulher que entra e falha, como falhou no jogo do Botafogo e Bragantino, que eu citei, ou nesse agora pelo Napoli contra o Madrid. Pô, esse cara joga nada, esse é péssimo. Esse é o novo fulano, pega um jogador ruim do passado e faz a comparação. É bagre. O mesmo cara que defende amanhã fala. Porque é muito fácil pro torcedor ficar vociferando esse tipo de besteiras. Está acontecendo com o Vitor Hugo. Exato. Agora o Vitor Hugo é uma porcaria. Outro dia ele era a grande sensação, um cara promissor. Então, assim, eu acho que tendo proposta boa, tem que vender. Tem que vender. E o Flamengo tem uma vantagem sobre outros clubes. O Flamengo pode endurecer a negociação. O caso do Matheus França foi assim. Chegaram com valor, foi subindo. Não. Por isso a gente não vende, até que chegaram no valor que o Flamengo considerou bom e negociou o jogador. E o time de 19, campeão, foi viabilizado também com as vendas de vários jogadores. O Léo Duarte, gente, foi vendido por 11 milhões para o Milan. 11 milhões, o Léo Duarte. Cadê o Léo Duarte? Alguém sente saudade? Flamengo em 2019 vendeu o Léo Duarte por 11 milhões e trouxe para o Bahia por 1,5 milhão. Pois é. Então, assim, eu acho esse jogador muito novo. Apareceu uma proposta boa, cara. Eu acho que tem que vender. Eu acho que tem que vender. Nem tem que pensar muito. Deve ser um caso muito especial de algum jogador que tenha... O Vinícius foi vendido, gente. Se o Vinícius foi vendido, qualquer um pode ser vendido. Ah, mas foi muito dinheiro. 45 milhões de euros. E 20 milhões para o Matheus França dá muito dinheiro? O que o Matheus França fez no futebol para valer 20 milhões de euros? Vamos pensar. E um ano depois ele jogou. Um ano depois só não vendeu o Renier, que até agora nada, né? Esse foi 35. O Paquetá não era da seleção, não tinha ganho título nenhum, não tinha feito nada de especial. O Paquetá não valia 20 milhões, o Flamengo vendeu por mais de 30 também, 35 por conta disso. Por quê? Porque houve uma disputa por ele. O Leonardo estava no Milan e o Neymar no PSG. E o Neymar queria o Paquetá e fazia a cabeça dos caras, queria o Paquetá, traz o Paquetá, e o Leonardo queria o Paquetá. Aí turbinou o preço dele, o Flamengo vendeu super bem. Hoje ele está bem lá e tal, na Inglaterra, no West Ham. Mas olha quanto tempo tem isso. Foi final de 18, estamos indo para 24 já. Aí ele virou jogador de seleção, ele cresceu e tal. E o Flamengo seguiu faturando com ele. Quando ele vai para o Lyon e depois quando ele foi para o West. E só não foi para o Manchester City agora por conta do problema das apostas lá que ele se viu envolvido. Não teria ido. O Flamengo ganhar mais um Caraminguá e mais uma negociação aí envolvendo o Lucas Paquetá. O Flamengo, se ele estivesse no Flamengo, seria bom? Seria. Agora o Flamengo vendeu e esse dinheiro que viabilizou várias contratações e o time que ganhou esses títulos todos. Eu sou favorável. Assim, pintou proposta realmente boa, tem que vender. Agora você pega o Fluminense. Por quanto vendeu o Luiz Henrique para o Betis? 9 milhões. A torcida do Fluminense reclamou bastante. Por quê? Porque não tem condição de segurar. Precisa vender, fazer dinheiro. Ainda agora, campeão da Libertadores, precisa vender. Teve essa história do André, que o Liverpool ofereceu 30 milhões, que, olha, todo respeito, eu acho o André ótimo. Mas, assim, 30 milhões para um jogador que não estava na seleção na época, começou a ser convocado com o Fernando Diniz, não estava na seleção, um jogador que não tinha os títulos que tem hoje, o título mais importante. O Danilo do Palmeiras foi por perto de 20, o João Gomes também, campeões brasileiros da Libertadores. Eu achei um número meio estranho. Procurei a beça na imprensa lá de fora, perguntei a colegas lá da imprensa lá da Inglaterra, ninguém me confirmou essa proposta. Então eu não sei se de fato foi uma proposta vera do Liverpool ou uma sondagem que vem por intermediário, não sei. Aí isso virou meio verdade. Não, ofereceram, se não vendeu, porra, tá louco. Então o Mário Bittencourt tinha que vender 30 milhões, porra, correndo, e comprar outro jogador, porque não tem como o Fluminense ficar sem esse dinheiro. Nem que ele fizesse aquele esquema que o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus em 2016. Tá bom, te vendo, mas só libera em janeiro, tem que terminar a temporada. Negocia isso, mas faz o negócio, cara. 30 milhões por um volante brasileiro, sem nenhum histórico lá fora, que agora começou a jogar. Jogou nessa seleção que só perde. Não por culpa dele, mas é o fato. Pô, eu acho que não tem como você não vender. Ainda mais o Fluminense. Técnico dele, né?
Que é o Diniz. Isso, foi convocado pelo técnico dele. Não tô dizendo, eu acho o André ótimo. Eu acho ele ótimo, ótimo jogador. Acho que ele vale um bom dinheiro. Só eu fico na dúvida disso. 30 milhões, recusou. Meu Deus, como foi isso? Porque tem essa coisa, segurou o jogador, o importante é o título. Cara, o Santos fez isso com o Neymar, lembra? O que aconteceu no final? O Santos ganhou menos do que o jogador na transferência. Mauro, em relação a essa questão do orçamento que a gente falou, rapidinho, até que ponto você acha que pode impactar essa situação do De La Cruz, que parece que o Flamengo vai pagar à vista mesmo, né? A disposição do Flamengo é pagar à vista. Até agora não houve nenhuma mudança de planos, né? Eu acho que o Flamengo deveria tentar negociar com o River, porque o River Plate ele precisa vender jogador. Ele fracassou agora nessa reta final de temporada, sendo eliminado da Copa da Liga. Quando o técnico Demichelis falou, depois da derrota dos pênaltis para o Rosário Central, que tem um compromisso de venda do jogador, ele está se referindo não a só um compromisso com o jogador, mas também com o Liverpool do Uruguai, que detém a maior parte dos direitos federativos do atleta e que, evidentemente, quer que ele seja negociado para ele pegar o dinheiro, senão ele fica jogando no River a vida inteira, e aí? Aí não vende, não faz caixa. O clube uruguai quer o dinheiro, faz parte do acordo. Olha, você vai para aí e tal, mas vão vender ele daqui a algum tempo e pegar uma grana. Então eles têm um compromisso lá de vender o jogador. E diante disso, eu acho que o Flamengo poderia tentar uma negociação. Se o River nem assim quiser conversar, aí é uma decisão. Vamos pagar à vista ou não vamos? Agora, pagar à vista significa comprometer boa parte da receita disponível para contratar jogadores de uma vez só. Então você vai ter que ter mais criatividade ou, de repente, ir ao mercado, pegar dinheiro em banco para poder fazer outros pagamentos de jogadores que serão parcelados, mas quando você contrata parcelado, você paga uma grana agora, uma outra daqui a tantos meses, uma outra parcela. Eles vão ter que ter mais criatividade, digamos assim. O Flamengo tem condições de pegar um dinheiro desse para poder fazer a roda girar. Acho que nem é esse o problema. A questão aí eu acho que é mais de estratégia e agora entender bem em termos geral. Se eu quero o De La Cruz, para que eu renovo com o Everton Ribeiro? Tem isso também, né? Se eu vou trazer o De La Cruz, eu vou renovar com o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro não é barato. A informação que eu tenho é que se renovar é pela mesma faixa de salário. Não vai ter redução. Ele vai continuar sendo um jogador caro. Ele não é mais o capitão do time e titular absoluto. Ele é um reserva, que nem entra em todos os jogos. Já era assim esse ano. A tendência é no que vencer mais. Uma coisa é que o pessoal fala assim, não, tem que ter um substituto para o Arrascaeta. Sim, mas não vai ter um cara que nem o Arrascaeta para ser reserva, gente. Mesmo que você ache esse cara consiga contratar, ele não vai ser reserva. Um jogador de determinado nível não vai ser reserva, correto? Então, se o reserva não pode custar tão ou mais caro que o titular. É uma distorção. Aí você renova com o cara sabendo que ele vai ser reserva, tudo indica que ele vai ser reserva, e traz um outro jogador para aumentar a concorrência do setor e empurrar o Ribeiro mais ainda para o banco de reservas. É isso que eu acho que tem que se equilibrar e se pensar. Mas, a priori, o clube está disposto a fazer realmente o pagamento lá da multa rescisória à vista. Porque eu acho que deveriam tentar conversar com o River. O River não quis vender de jeito nenhum durante a temporada, que ele tinha expectativa de ser campeão da Libertadores e campeão de tudo na Argentina. Não foi, né? Não foi. Ele ganhou o campeonato argentino, mas foi eliminado da Copa Argentina, que o Estudiantes ganhou ontem, e foi eliminado da Copa da Liga, que terá decisão no sábado entre Platense e Rosário Central. Foi eliminado pelo Rosário Central. Então é um outro cenário. Hoje eu posso falar, não vendo e acabou. Agora, daqui a algum tempo, já muda a coisa. Mas talvez nem assim o River queira conversar, porque sabe que o Flamengo tem um dinheiro e já manifestou o interesse em pagar à vista. Eu acho que essa coisa de pagar à vista também passa por um pouco de orgulho, tá? Tipo, eu vou lá e tomo o seu jogador. Mostrar poder, né? Mostrar o força, River Plate, você é grandão, você é gigante na Argentina, na América do Sul, beleza, eu sou maior que você. Eu vou tomar teu jogador. Você não vai impedir. É mais ou menos isso, entendeu? Eu quero o seu jogador e vou buscar. Porque... para as pessoas entenderem. Não tem negociação, proposta, porra nenhuma, cara. Você vai lá e paga a multa e acabou. Você tem que acertar com o atleta. Acertou com o jogador, o cara topou, beleza. Você vai lá, paga a multa, o cara sai. Não tem discussão. Por isso que as multas, quando os caras fazem os contratos, a multa do Gabigol ela é de 100 milhões de euros, porque é uma multa impagável. Ninguém vai pagar isso. É para você se proteger, impedir essa situação. Quando a multa está numa faixa que é possível alguém pagar, não tem conversa. Você paga a multa. Claro, se o jogador não quiser ir, não tem jeito. Mas se você convenceu o atleta, fez um acordo com ele, paga a multa e acabou. Eu acho que tem muito disso, de uma vaidade de ir lá e tomar. O Rossi foi isso. O Flamengo falou, quero o Rossi. Foi lá e acertou com um agente do Rossi. Ele não renovou com o Boca. O Boca ficou pé da vida. Aí foi lá na Argentina, por uma outra razão, o Brás com o Spindle, estiveram lá, e o Riquelme não os recebeu. Porque o Riquelme é meio louco também, né? Porque o Flamengo ia pagar algum caraminguá para liberar antes. Acho que eles foram lá exatamente para fechar com o Rossi. Aí fecharam e tentaram antecipar. Eles foram por uma outra razão que eu não lembro agora. Tinha um outro motivo da viagem. Não era só o Rossi, não. Aí eles aproveitaram e procuraram o Rossi. E o Rossi não, o Boca. O Riquelme não estava em Buenos Aires. E o que eu soube é que ele mandou um recado mais ou menos assim: eu estou com meus filhos que estão de férias e tudo, não vou. Dane-se. Nem delegou para alguém
receber os caras no clube, que é uma indelicadeza, né? Você tem que receber as pessoas e conversar e falar o que você acha. E aí ainda conseguiu pegar algum dinheiro que emprestou o jogador para o futebol saudita durante alguns meses, senão ia ficar com ele ali pagando salário sem jogar, porque ele já estava queimado. Porque aí já venderam também uma ideia de que o Rossi queria ir embora lá, a imprensa argentina paga muito pau pro Riquelme, porque ele foi um grande jogador, tem uma parcela da imprensa que ele não questiona, ele tem várias decisões controversas, perdeu vários jogadores assim, de não renovar contrato, de peitar e tudo mais. O próprio o Pavon foi assim, que está no Atlético, o Almendra, que está no Racing, o Rossi, que está no Flamengo, só 3 aqui, porque eu lembro de cabeça nesse momento. Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu quero o goleiro do Boca. Eu vou buscar o goleiro do Boca. Está acabando o contrato, eu vou tirar de lá. Tirou. Agora eu quero o principal jogador de meio campo do River. Vou buscar. E vai buscar. É isso. Agora, eu acho que o ideal seria, primeiro, não sei se fizeram isso também, não tenho essa informação, procurá-los, tentar um acordo, não tem acordo, aí tá bom, vão pagar a multa ou não. Mas tem que pensar no que vai fazer com o que vai sobrar de grana desse orçamento para tentar preencher as outras lacunas do elenco, né? E o Everton Ribeiro, ele tem a proposta, pelo que eu sei, 1 ano de contrato, mais ou menos nas mesmas bases. Eu nem faria a proposta, eu agradeceria a ele e falaria, siga seu caminho. Eu falaria isso. Muito obrigado, dava uma placa de prata para ele, o que for, entendeu? Eu acho que já deu, não sei se vocês concordam, eu acho que não concordo. Eu vou começar falando sobre uma informação do Corinthians, porque o Corinthians quer todo mundo, quer o Thiago Maia, quer o Mateuzinho, quer todo mundo. Na verdade, a informação que eu consegui apurar lá no lado do Corinthians é que eles estão tentando a contratação do volante Ranieri, tá? Jogador do Cuiabá, que se destacou pelo Cuiabá. Eles ofereceram 2,5 milhões de euros, mais 500 mil euros em bonificação para esse jogador. E lá no Cuiabá me confirmaram que o Corinthians está negociando sim. Só que agora o Cuiabá está conversando com a Jacuipense, lá da Bahia, se não me engano, e com o Avaí, que são 2 outros clubes que têm direitos econômicos do jogador. Então o Corinthians nesse momento não tem negociação com o Flamengo por Thiago Maia, muito menos aquela troca que eu já expliquei no último vídeo, não faz o menor sentido. Então, de fato, o volante que o Corinthians quer nesse momento é o Ranieri do Cuiabá, informação confirmada tanto lá no lado do Corinthians quanto no lado do Cuiabá. Vamos falar agora do Gabigol, porque ele postou um vídeo aí nas redes sociais dele. O Gabigol gosta de causar, a verdade é essa. Nesse vídeo, enfim, tem a música que o nome é Carta Aberta, do cantor MC Cabelinho, e o trecho da letra que toca nesse vídeo diz o seguinte, abre aspas, eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço, sei que você tá peidando e tá morrendo de medo, eu vou me vingar de todos que riram de mim, fecha aspas. Que letra, hein? Obviamente eu tô sendo irônico, mas enfim, tem gente que gosta, isso é um gosto, tá? Tem gente que gosta desse estilo de música, não é o meu caso, tá bom? Nada contra também quem goste, mas enfim, fica aí essa informação. O Gabigol, pelo visto, está dizendo aí, está mandando letra para aqueles que criticaram durante a temporada 2023, mas críticas justas, né, Gabigol? A verdade é essa. Fiz 20 gols no ano, beleza, mas a temporada foi pífia e o próprio confirmou isso, entende que foi assim quando ele deu a entrevista ao Podpah, e ele disse que não fez uma boa temporada, mas que vai fazer de tudo para 2024 ser diferente, e eu espero que seja. E a renovação? Nenhuma novidade, o Flamengo travou geral, vai depender do desempenho do Gabigol no próximo ano. Pode ser o último ano do Gabigol? Pode. Se ele não desempenhar bem, o Flamengo não tem nenhuma obrigação de renovar e dificilmente vai renovar. Mas, repito, tá? Isso é apuração. A renovação de contrato do Gabigol com o Flamengo depende muito mais do atacante do que da diretoria. Se ele desempenhar, a diretoria vai renovar. Se ele não desempenhar, a diretoria provavelmente não renovará. E falar em renovação, nenhuma novidade em relação a Everton Ribeiro. A proposta foi enviada para ele, 1 ano de contrato. Ele agora que precisa dar a resposta ao Flamengo se vai querer ou não. Então, está nas mãos do Everton Ribeiro a permanência no clube ou não. Falando de mercado da bola, Léo Ortiz, galera, foi procurado pelo Galatasaray da Turquia e não quis ouvir, deixou de lado, porque já disse sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, mas você já sabe, apesar do acordo entre Flamengo e Léo Ortiz, 5 anos de contrato, base salarial, tudo ajustado, Flamengo e Red Bull Bragantino estão longe ainda de um acordo. O Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais,
o Red Bull Bragantino recusou e pediu 7 milhões de euros, que dá 37 milhões de reais. Apesar dessa diferença nas pedidas aí, muita gente está confiante lá no Flamengo para conseguir essa contratação. Quem está de frente nessa negociação é o Bruno Spindel junto com Paulo Pitombeira, empresário do Léo Ortiz. O Marcos Braz, que é outro responsável aí por negociações, contratações no departamento de futebol do Flamengo, ele está responsável por uma outra negociação. Essa, eu arrisco a dizer que está mais perto que Léo Ortiz, bem mais perto. Porque nesse caso, galera, é o seguinte, por que está mais perto? Apesar do River Plate não querer negociar o De La Cruz, o Flamengo internamente já bateu o martelo que vai pagar a multa rescisória de 16 milhões de dólares. Mesmo assim, Jorge Brito, presidente do River Plate, disse ao canal argentino TYC Sports o seguinte, abre aspas, De La Cruz é o melhor jogador do futebol argentino, não recebemos ofertas do Flamengo. Estamos felizes com ele, no dia em que ele decidir partir seremos gratos. Ele esteve mais tempo conosco, desde 2018, do que qualquer outro, porque é um jogador de tamanho internacional. Fecha aspas. Bom, o que o Jorge Brito disse não é nenhuma mentira. O Flamengo não tem mais o que fazer. O Flamengo entendeu que fez de tudo em relação ao River Plate. O River Plate recusou todas as propostas do Flamengo até então. Agora o Flamengo já decidiu internamente que vai pagar a multa rescisória. Como que é o pagamento da multa rescisória? Na verdade, quem paga vai ser o jogador, porque é ele que vai quebrar o contrato com o River Plate. O Flamengo transfere o valor para o jogador e o jogador paga a multa junto ao River Plate. Poxa, Veneno, o valor da multa rescisória é 16 milhões de dólares. E se vier qualquer outro clube aí, pensa num clube aí, sei lá, o Barcelona da Espanha. Se o Barcelona chegar e oferecer ao River Plate 20 milhões de dólares, mais do que o valor da multa rescisória, o River Plate pode vender para o Barcelona e não vender para o Flamengo? Até pode, mas aí depende do ok do jogador. O jogador vai virar e vai falar assim, não, eu não quero quebrar o contrato e ir para o Barcelona, eu quero quebrar o contrato e ir para o Flamengo. E o valor da multa rescisória em contrato é 16 milhões de dólares, então não adianta nada. Por isso que eu falo para vocês, a vontade do jogador nesse caso, e acabaram de me confirmar aqui, mandaram o WhatsApp, 16 milhões de dólares é o valor da multa rescisória do De La Cruz. A vontade do jogador nesse caso está pesando muito, tal como está pesando na negociação com o Léo Ortiz. Então o Flamengo sabe usar muito bem vontade dos jogadores. No caso do De La Cruz, gente, vai ser isso. O Marcos Braz está à frente dessa negociação, que não tem mais negociação, na verdade é chegar aos últimos ajustes com o jogador, o Flamengo virar para o River Plate, ó, é o seguinte, a gente vai pagar muita rescisória aí e vamos contratar o De La Cruz. Entre Flamengo e De La Cruz tudo certo, 5 anos de contrato, em breve a gente vai ter novidades sobre isso aí. Arrisco a dizer que o De La Cruz pode ser contratado sim antes do Natal. Muita gente me pergunta isso, presente de Natal? Pode ser que sim, cara. A gente tem 10 dias aí, acredito que em 10 dias o Flamengo possa resolver essa situação. Valeu, Lino. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver então o que vai acontecer a partir de agora, né? Será que chega o presente de Natal aí pro Flamengo? Vamos ver. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.